comigo, Hebreus capítulo 8, carta aos Hebreus, capítulo 8, vamos ler apenas o versículo 1. Hebreus 8, versículo 1 diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Seu Deus e Pai, nós te agradecemos pela nossa vinda até a sua casa. Graças nós te damos, meu Deus, por ter nos conduzido através do Santo Espírito para estarmos neste lugar ouvindo a sua voz, aprendendo com o Senhor. Que o Senhor venha falar conosco pela sua misericórdia, que a sua palavra, meu Pai, venha sim até mesmo ferir os nossos corações, mas também venha curar. O propósito é que possamos aprender, ouvir as suas palavras e pôr tudo isso que o Senhor tem para nos ensinar em prática. Nos ajude, Pai, com a sua sabedoria, ajuda a nossa mente, o nosso intelecto a compreender as suas sagradas escrituras. Te pedimos, Pai, sabedoria e discernimento. Sabemos que nunca conseguiríamos entender a sua palavra se não fosse através da ação do teu Santo Espírito. Nos ajude nessa manhã, ilumina a nossa mente, Pai, que possamos ter todas as suas palavras fixadas e que nossa atenção esteja sempre voltada para a sua escritura. Nos ajude, meu Pai, a compreender tudo isso. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Senta, por favor, um pouquinho. Vamos fazer um resumo daquilo que já abordamos em Hebreus. Não somente no capítulo 7, mas toda a sua história. O autor dos Hebreus tem um cuidado excessivo de apresentar quem é Cristo, não segundo a ótica que os homens tinham dele, mas uma analogia e também uma figura que os homens nunca tinham ouvido falar. Ele vai falar de um sacerdócio perfeito, sacerdócio esse, que não era ouvido pelos outros homens. Ninguém tinha uma noção real daquilo que estava numa incógnita lá em Gênesis. Melquisedeque aparece na história e é apresentado em Gênesis quando tem a guerra entre os 5 reis contra os 4 reis. Abraão oferece, sim, dá a 10ª parte para Melquisedeque, faz tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, e o autor dos Hebreus tem o cuidado de falar disso novamente, porque depois de Gênesis só aparece em Salmos 110, e fica uma pergunta no ar: quem é este homem que aparece? E ninguém sabe explicar sua origem, sua história, sua genealogia, que ele está falando para um povo judeu que tem essa genealogia, a origem sanguínea impregnada no seu ser, e fica toda essa pergunta no ar. E o autor dos Hebreus queria explicar isso muito antes, mas no capítulo 5, ele começa a falar e para dizer que os homens eram imaturos, os homens não tinham conhecimento, não tinham sabedoria para poder discernir essas palavras difíceis demais. Porque o que acontece em Hebreus é uma desconstrução. Assim como é muito difícil você sair de uma denominação e congregar em outra, para o autor dos Hebreus era muito difícil explicar algo que as pessoas estavam habituadas há anos e anos. Quando nós falamos no segmento, falamos da Igreja Batista Reformada, que algumas coisas nós não temos aqui na igreja, outras pessoas se surpreendem. Espera aí, mas vocês não têm aquele azeite consagrado no monte para levar para casa? Não, não temos. Você não tem aquela rosa para me botar dentro da Bíblia, sabe, no Salmo 91? Não, não temos. Você não tem aquela água que você ora e eu bebo e vou ficar curado? Não, não temos. Porque o autor dos Hebreus vai falar que não tem nenhum outro artifício, não há nenhum outro objeto a não ser Cristo. Falando para homens que tinha na sua mente uma alegoria, as coisas aconteciam de um jeito, tinha um candelabro, a tampa do propiciatório, tinha a arca da aliança, tudo isso, eles eram apegados a essas coisas. Eles eram apegados àquilo que Deus deu para Moisés. Eles eram apegados com aquilo que Deus falou com Abraão, aquele que Deus deu a promessa, como foi dito no capítulo anterior. E o autor dos Hebreus apresenta quem é Melquisedeque, o único que é rei e sacerdote, fazendo alusão à memória que outros homens tentaram fazer os 2 ofícios e não conseguiram. Saul é repreendido, Uzias é repreendido. Então todos os homens
tinham essa repreensão em si, porque eles não podiam cumprir esse ofício somente Melquisedeque e Cristo. Ele traz uma linha muito coesa, muito sucinta, falando do sacerdócio de Cristo perfeito, falando da perfeição do trabalho de Deus. Parece que no capítulo 8 ele começa a ser redundante, começa a repetir as mesmas coisas. Porém, agora ele vai falar de algo muito mais supremo do que ele já tinha dito no capítulo 7. Ele começa a falar diretamente de Cristo. Ele abandona um pouco a história do Melquisedeque, porque ele já passou um capítulo inteiro falando sobre ele. E no capítulo 8, no versículo 1, ele começa o texto dizendo assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sacerdote. Ele começa falando que o essencial, o indispensável, aquilo que não se pode mudar, aquilo que é mais importante das coisas, é que nós temos dito. Em outras palavras, eu já falei sobre isso. Eu já coloquei para vocês quem é este homem. Eu já coloquei para vocês quem esse homem representava. Porque ele faz um comparativo entre o sacerdócio, o antigo e o novo sacerdócio. Lembrando que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, era o único que entrava no Santo dos Santos. Só que para entrar lá tinha um critério. Ele tinha que ser da linhagem de Arão, tinha que ser um homem irrepreensível, tinha que fazer sacrifício pelos seus pecados e também pelos do povo. Ele não podia entrar lá com defeitos, não podia entrar lá com nada, e somente ele podia estar naquele local. Tanto é que para entrar, o homem tinha que amarrar uma corda na sua cintura, como nós falamos semana passada, e ter sinos, para que ele se movimentasse de um lado para o outro. O sacerdote não entrava ali para descansar. O sacerdote entrava ali para cumprir o seu ofício, que era fazer o sacrifício por expiação do povo. Era para oferecer sacrifícios para o povo, e de maneira anual. Quando ele coloca o essencial, o indispensável aqui, sacerdote que nós temos, falando de Cristo, apontando para ele, ele vai fazer um contraponto, vai fazer uma comparação muito profunda. Porque depois da vírgula, ele diz que ele se assentou. Quando você lê na Bíblia a questão de se assentar, de sentar, do descanso, é que o trabalho que ele vai executar havia sido concluído. O sacerdote dentro do lugar santíssimo, ele não podia sentar para descansar. Porque se ele sentasse, os sinos paravam de tocar. Quem estava lá fora segurando a corda, entendia que ele havia sido morto. Ele tinha morrido, porque ele entrou de maneira errada no lugar santo. Quando ele apresenta Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote supremo, assentado, diz que ele não morreria naquele local, porque nele havia plenitude de todas as coisas, e o seu trabalho estava concluído. É isso que ele começa a dar a ideia inicial, porque ele começa a introdução lá no capítulo 7, falando do sacerdócio de Cristo e de todo o seu ofício. Ele apresenta o trabalho de um homem que foi completo na sua totalidade. Isso deixando claro a imperfeição da antiga aliança, que mais à frente você vai ler em Hebreus 10, no versículo 1, que os homens ofereciam sacrifícios, mas não conseguiam aplacar tanto a ira de Deus, quanto perdoar pecados daqueles que ele sacrificava. Então, ele começa a trazer essa ideia no versículo 1 do capítulo 8, para mostrar a superioridade de Cristo e o seu sacerdócio supremo. E depois ele vai colocar no local aonde ele está assentado. E aí é uma questão monarca, porque essa linguagem que é utilizada aqui é uma linguagem que era utilizada na monarquia. Ele vai deixar claro que ele é o supremo, sim, mas ele não está em qualquer lugar. Versículo 1. À destra do trono da majestade nos céus. Você vai ver que quando Cristo oferece o sacrifício na cruz, a obra redentora, automaticamente ele se torna maior do que tudo que já existiu na terra. Todos os sacerdotes, porque o sacerdote oferecia, como eu falei semana passada, uma parcela, mas ninguém conseguia pagar a dívida completa, como o texto diz no capítulo 7, que ele se torna o fiador.
E eu disse para os senhores, aqueles que estavam presentes, que o fiador é aquele que tem poder de pagar toda a dívida. Como eu disse na outra semana, quando você olha para uma compra de uma casa, de um carro, ou até mesmo de um produto muito caro, geralmente as financeiras precisam de o quê? De um fiador. Porque caso aquele que colocou o nome não consiga pagar, eles vão procurar quem? O fiador. Olha só, irmão, o fulano não pagou a dívida. Ele não pagou a dívida e colocou o seu contato para que, se tivesse um problema, você pagasse a sua dívida. Como nós vamos proceder? Você prefere parcelar? Você prefere, alguma coisa colocar em penhor? Não. Quando o texto de Hebreus 7 coloca Cristo como fiador, que ele não parcela a dívida, como foi na antiga aliança. Ele paga a dívida de maneira total, inteira. Quanto que é a dívida? É impagável, tudo bem, eu vou pagar. Quanto que é a dívida nos nossos valores? 1 bilhão, eu vou pagar, não tem problema. Mostrando claramente que a antiga aliança, que eles eram tão apegados, os judeus, era muito imperfeita. Era apenas uma sombra do que viria no futuro. E esse sacerdote aqui está descansando, está assentado no lugar supremo, porque ele está à destra do trono da majestade. E quando se coloca à destra da majestade, coloca-se à direita de um monarca. A mão direita de um monarca representava honra, exaltação e poder. Se Cristo está sentado à destra, ele está numa suprema honra, que é o texto que Paulo coloca, que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, porque o seu trabalho é supremo, que ele é o único que tem poder de perdoar pecados. Quando Cristo está na terra, em Marcos vai deixar claro, quando o paralítico é levado até ele, os homens pegam um paralítico e descem por uma casa, por um telhado. Você lembra do texto? Não precisa a gente ler diretamente, você lembra do texto? A primeira coisa que ele olha para aquele homem e fala: perdoados estão o quê? Os seus pecados. Espera aí, como que um homem que não vem da linhagem sacerdotal está falando de perdão de pecados? Como que ele fala para os outros homens: perdoados estão seus pecados? E Cristo, sabendo da intenção do coração dos homens, ele pergunta: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou falar levanta e anda? Ele deixa claro para os homens que ele tem esse poder e autoridade de perdoar pecados, porque ele é o sumo sacerdote. Porque não precisava ele estar morto naquele momento, que isso não deixaria de o tornar como o Cordeiro de Deus, como já foi dito, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Só que mesmo tendo todas essas informações, tudo baseado no Antigo Testamento, os homens ouviam Cristo falar que perdoava pecados, que era sim o Filho de Deus, e não davam crédito. Mesmo Cristo expondo tudo isso, que é o que ele faz, em falar do perdão de pecados e apresentar o Deus lá do Antigo Testamento, em a manifestação corpórea e visível para os homens, as pessoas não davam crédito. O autor aos Hebreus, mesmo tempos depois, tem que repetir a mesma história que Cristo falou. A mesma história, ele vai deixar claro que ele era o sumo sacerdote, estava à destra de Deus, era o homem que estava acima da antiga aliança, porque ele não vinha da mesma linhagem. Ele era sim o verdadeiro sacerdote, porque o versículo 2 continua dizendo: como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erguiu, não o homem, fazendo mais uma vez alusão, como ministro do santuário. Que santuário é esse? Ele começa a expor um santuário, ele começa de novo a falar de uma coisa que parece ser terrena, só que você não vê ele ministrando no templo, porque ele sempre deixou claro que nada do que ele vinha fazer era para cá. Até a libertação que ele prometeu não era uma libertação terrena, mas era uma libertação para que o homem fosse livre da condenação eterna. Ele sempre deixou claro que o reino dele não era deste mundo enquanto esteve aqui na terra. Quando ele é preso, perguntam para ele se ele é rei, ele diz: você está dizendo, você afirma que eu sou rei, eu não estou falando isso. Ele vai deixando claro todas essas coisas, que tudo que ele veio fazer era de maneira
futura, apontando sempre para o futuro. Mas eles eram homens religiosos que eram apegados ao passado. Pessoas que são apagadas a coisas que aconteceram lá atrás. E ele está tentando desconstruir toda essa religiosidade desses homens que estão apegados às práticas antigas. Para eles, o importante era continuar do jeito antigo, como há discussão de Atos entre a circuncisão e a não circuncisão. A discussão começa, não, peraí, se vem da linhagem de Abraão, tem que ter a circuncisão. Não, mas peraí, a circuncisão agora em Cristo não é mais na carne. A discussão da religiosidade é terrível. E aí, no tempo presente, as pessoas dizem que precisa de amuleto para adorar a Deus, não é? Hoje as pessoas precisam de quê? Campanhas para permanecer na igreja. Ou não é assim? Não é? É necessário uma pregação que a pessoa fique pulando o tempo todo, saltando, dando glória a Deus, aleluia, porque isso é uma igreja viva. E o autor aos Hebreus está desconstruindo os homens, dizendo que não se precisa de nada disso. Não precisa mais da alegoria do Antigo Testamento. Não precisa da alegoria da Antiga Aliança. O que é necessário é acreditar que houve sim, e sempre haverá um sumo sacerdote, um supremo, que ao mesmo tempo que era o próprio Deus, era o sacerdote. Ao mesmo tempo que era o sacerdote, era o próprio sacrifício. Ele está tentando desconstruir os homens que estavam apegados à religião e à religiosidade muito tempo atrás. E aí ele vai falar sobre algo que era de conhecimento deles, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ele não vai falar que o tabernáculo que Deus deu para Moisés fazer era um tabernáculo falso, não. Mas era algo imperfeito, era apenas um tipo, apenas uma sombra do que viria no futuro. Ele vai deixar claro que isso era construído por homens imperfeitos, era algo ainda assim imperfeito, porque depois ele diz, o Senhor ergueu, o Senhor levantou o verdadeiro tabernáculo, o Senhor criou o verdadeiro tabernáculo, e ele deixa claro, não o homem não pôde fazer isso, porque se isso dependesse do homem seria imperfeito. Se criar as coisas para Deus dependesse do homem, seria imperfeito. Porque quando se olha para o homem fazendo alguma coisa de bom, a primeira coisa que vem no seu coração é o quê? Vaidade, não é? A primeira coisa que vem é orgulho. Vou te dar um exemplo claro disso. Estamos passando por uma grande catástrofe em Santa Catarina, não estamos? Lá na região sul. Muitas pessoas estão doando coisas. Ótimo, ótimo. Mas quando as pessoas estão se promovendo, serem boas, pelas doações que estão fazendo, não é? Ah, essa pessoa merece sim um lugar no céu, por quê? Porque ela resgatou um bebê. Se atribui coisas, obras, como se fosse critério de bondade, ou critério salvífico, como melhor dizendo. Pessoas estão se promovendo no meio de tragédias, sendo que a obra real sempre glorificará a Deus. É por isso que não pode ser feito diretamente por mãos humanas, porque ainda que o homem execute a obra de Deus e não aponte para Deus, é egoísmo. Ele está dizendo que a obra de Cristo, o sacerdote de Cristo é perfeito, porque primeiro não foi feito por mãos de homens, e segundo, diretamente glorifica a Deus em todas as suas ações. Não há espaço para a vaidade, para falar assim, eu que fiz, sou eu que faço, sou eu que estou... Não. A obra dele sempre teve um objetivo, glorificar ao Pai. A obra dele, quando ele esteve aqui na terra, ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas do Pai que me enviou. No Getsemane, você lembra? Que todavia seja feito o quê? A minha. Seja feita o quê? A sua vontade. Deixando claro que essa obra é perfeita, porque ela glorifica a Deus na sua totalidade. Porque se o sacerdote fizesse algo egoísta, quando ele pisasse no Santo dos Santos, ele caía fulminado. É por isso que o sacerdócio de Cristo é superior, porque nele não há defeito, não há mancha, não há mácula, não há sombra de variação. Versículo de número 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício, e por isso era necessário que também o sumo sacerdote tivesse o que oferecer.
No versículo 3, o autor aos Hebreus já está dizendo: olha, pois todo sumo sacerdote é constituído para alguma finalidade. Para alguma coisa o sacerdote é constituído. Para quê? Para oferecer tanto dons como sacrifícios. É isso que o sacerdote tinha que fazer. Para isso que ele veio. O sacerdote não podia ser rei. O sacerdote não podia se encher o coração e falar: já que eu tenho autoridade máxima, eu vou reinar sobre o povo. Não. Ele era chamado para oferecer oferecer sacrifícios e oferecer as ofertas para Deus. É por isso que é colocada a distinção entre os sacerdotes da linhagem de Arão, que o judeu defendia e abraçava, e o sacerdócio de Cristo. Porque Cristo pode executar sim as duas tarefas. Ele pode ser rei, como a Bíblia diz, rei dos reis e senhor dos senhores, e também pode ser o próprio sacerdote. Ele vai começar a apresentar a ideia que o sacerdote tem o seu ofício. Continuando. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isto, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o quê? A oferecer. Espera aí. Cristo é sacerdote? É. O que ele ofereceu? Porque para ser sacerdote, o seu ofício tem que oferecer alguma coisa. Alguma coisa ele tinha que oferecer. Ele não podia ser sacerdote somente de boca. A ordem e o plano que Deus estabeleceu para essa trajetória de Cristo, dentro da eternidade e também no plano terreno, tudo do script era perfeito. Porque ainda que os homens tentassem achar imperfeição nele, não tinha como. Ainda que tentassem achar algum defeito nele, não havia como. Porque ele se coloca como sacerdote. Ótimo. Ele diz para o homem: perdoados estão os seus pecados. Mas que sacrifício ele tinha oferecido? Aos olhos dos homens e dentro da história, nenhum ainda. Mas, quando ele se entrega na cruz, ele cumpre fielmente o seu sacerdócio, deixando claro que esse sacerdote também sim tem direito, porque ele também dá o ofício, ele faz o ofício, aliás, ele tem aquilo que oferecer. O versículo 13 ele vai deixar claro que, assim como o critério sacerdotal da antiga aliança era oferecer sacrifício, o da linhagem de Melquisedeque também tem o mesmo critério e as mesmas figuras. Cristo oferece a si mesmo e cumpre fielmente toda essa parte da história. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o quê? Sacerdote seria. Se ele estivesse na terra, quem olhasse para ele ia perguntar: tá, você é sacerdote? Sim, eu sou sacerdote. De que linhagem você veio? Eu sou de Judá. Não, então você não é sacerdote. Porque como que ele é chamado? Leão de onde? Fala aí, crente, para você acordar. Leão, Judá e Arão são diferentes. A ótica natural da religião, ele está reprovado. Mas para o Deus que o estabeleceu, ele já havia sido constituído muito tempo atrás. Porque quem era o pai desses homens que eles diziam? Abraão. E o Abraão reconhece quem? Melquisedeque como superior. E a história aponta para quem? Melquisedeque. E depois, quando chega em Cristo, fala: e ele é sacerdote da linhagem, ou segundo a ordem de Melquisedeque, mostrando para eles assim: ó, o pai de vocês é inferior àquele que veio. O pai de vocês, aqueles que vocês defendem fielmente, nós somos filhos de Abraão, ele é inferior. Porque se fosse pela lei de vocês, nem sacerdote ele seria. Se fosse pela ótica de vocês, nem sacrifício ele poderia oferecer, que é o que diz no versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem sacerdote seria, visto existissem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Ele está falando: vocês têm a regra segundo a lei. A ordem dele é segundo Melquisedeque, é diferente. Ele vem da ordem de Deus. Vocês vêm da ordem da lei. A lei estabeleceu o sacerdote para oferecer sacrifício. Não. Deus estabeleceu Cristo como sumo sacerdote lá da ordem de Melquisedeque. Ele mais uma vez vai trazer um contraponto sobre a superioridade, tentando tirar essa religiosidade do povo.
E olha, cá entre nós, o povo do nosso tempo é religioso, não é? Vou te dar só alguns exemplos, como eu falei semana passada. Para as pessoas hoje, no tempo atual, a pregação só é boa se o pastor estiver pregando. Ou não? Eu sou ovelha do pastor Washington, ele tem que pregar, porque se ele não pregar eu não ouço. Eu não gosto de ouvir o pastor William não, porque ele, sei lá, fica falando de coisas que eu não entendo. O pastor Alex é muito doutrinário, eu não gosto, eu gosto só do pastor Washington. Ou não é assim? Eu gosto só daquele fulano quando aquele fulano canta, porque ele canta bem, sabe? Esse aí que está cantando eu não gosto muito não. Eu gosto da igreja, porque na igreja, sabe, eu me sinto acolhido, que o pastor prega, meu coração arde de esperança. O povo vem buscar algo que se adapte, ou se adeque ao seu eu. E a linhagem que Cristo vem não se adaptava a nenhuma perspectiva humana, mas vinha segundo a ordem suprema de Deus. Porque a lei que eles defendiam, e a lei que eles batiam no peito, mostrava que eles eram apenas miseráveis e pecadores. Porque segundo a lei, se você não cumprisse uma, você estava condenado. Mas a ordem de Cristo, a ordem de Melquisedeque, a linhagem de Cristo, dá 2 mandamentos apenas. Você pode repetir quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, força e entendimento, vírgula. E ao próximo como o quê? Pronto. Tirei 613 e te coloquei somente 2. Porque os 613 era difícil de cumprir, né? Cumpre só 2. É amar a Deus sobre todas as coisas. A lei de vocês acabava com vocês. Mas a ordem do sumo sacerdote traz esperança para vocês, que vocês não serão condenados. Porque se outrora vocês queriam pagar a dívida parcelado, esse sumo sacerdote paga a dívida por completo. Se outrora a expiação do pecado era imperfeita, agora sim ela foi perfeita. Se outrora vocês eram aprisionados por conta dos pecados que lhes rodeavam, agora vocês podem ser livres disso tudo. Livre da quê? Da condenação. Não é isso que Paulo fala à igreja de Roma? Portanto, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Em quem? Em Cristo. Quem é Cristo? O sumo sacerdote. Apresentando para o povo que se outrora não tinha esperança, neste momento tem. Porque se fosse segundo a ordem deles, a lei deles, e o pensamento humano, todos estavam condenados. Mas graças a Deus que o plano não vem de nós. O plano sempre partiu dele, que ele deixa claro que se fosse por conta de vocês, ele não seria sacerdote. Ele não teria nada para poder oferecer. Versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente inspirado, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, já nós vamos ler, no versículo 5, ele já vai começar a falar, os quais ministram em figura, ele de uma vez por todas quer mostrar para os homens, olha só, entendam, o que tinha na antiga aliança, no Antigo Testamento, era apenas uma figura, era apenas para mostrar para vocês como que é o plano futuro, era apenas uma figura, apenas só para mostrar, não é para vocês se apegarem a isso e achar que isso é a única regra de vida, porque no Antigo Testamento só tinha a lei, mas ele está falando para homens já no período diferente, ele já está falando sobre Cristo, já está falando sobre o período de graça, falando sobre outra perspectiva, ele já está falando de tempos avançados, e ele está deixando claro, os quais ministram em figura e sombra, é apenas sombra de coisas celestes, é apenas um esboço. Lembra de semana passada do que eu falei para vocês? Uma coisa é você pegar no seu telefone, lá no Instagram, e ficar vendo fotos de Arraial do Cabo, sabe, aquela praia paradisíaca, como eu falei de manhã aqui, aquele café da manhã, boiando na piscina, com fruta, sabe, você fica vendo, você não gosta não? Você não gosta não? Aquela praia paradisíaca, aquela piscina maravilhosa, aquela paisagem bela, aquela areia, ou então no Nordeste, que a água é quente, né? Porque a Arraial do Cabo é água gelada que só, né? Dói os ossos, mas a água quente do Nordeste mais, você olhando no telefone, você tem uma ideia de como é, te dá uma ideia, não dá? Você sabe que a praia é bonita,
né? Você sabe que a areia é linda, a água é cristalina, o local é bonito, mas você não tem noção real daquela realidade. Você só vai descobrir quando você chegar lá. E o que o texto vai deixar claro é: vocês foram criados em figuras, eram sombras, eram coisas apenas para mostrar para vocês o que está no plano futuro. Não é para vocês colocarem somente isso fosse regra, somente isso tivesse valor. Você tem que entender que isso era apenas para mostrar para vocês que no passado, para haver redenção, precisava de sacrifício. Para haver remissão de pecados, precisava de derramamento de sangue. Que no futuro Deus enviaria um cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha, sem mácula. No futuro o sacerdote não precisava se examinar, porque ele era a plenitude da santidade. No futuro não precisava o sacerdote entrar com ninguém, porque ele não precisava de ninguém, ele era único. No futuro as coisas iriam acontecer na plenitude, que é isso que ele está deixando claro no versículo 5. Continuando: as quais ministram em figuras e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente, instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Lembrando, Moisés não faz o tabernáculo da sua mente, tá? Ele não acorda de manhã e fala assim: eu vou construir um tabernáculo para Deus. Não, não é assim que funciona. Deus dá inspiração a ele. Deus faz com que ele faça as coisas, somente para mostrar aquilo que viria. Continuando: pois diz ele, versículo 5, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado aonde? Olha só, Moisés, vou te dar um modelo, e você faz segundo este modelo aqui. Faz assim, assim, assim e assim. Mas de onde saiu o molde? De onde sai o modelo? Ele traz algo celestial e passa para Moisés construir aqui na terra. Obviamente não seria perfeito. Obviamente não seria perfeito aquilo que Moisés iria fazer, mas daria uma ideia daquilo que estava no céu. Versículo de número 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. No versículo 6, ele para de falar da questão sacerdotal e começa a se voltar diretamente para Cristo, falando diretamente da sua majestade e do seu ofício, dele, o sacerdote supremo. No versículo 6 ele começa: agora, entendam, com efeito, obteve Jesus ministério tão excelente. Por que excelente? Porque ele vai falar de perfeição, excelência, fazer aquilo de maneira perfeita, com maestria, de maneira certa, assertiva, 100%. O sacerdote, muitos morreram, porque foram imperfeitos. Muitos ofereceram sacrifício e Deus não recebeu. Muitos fizeram coisas e Deus não se agradou. Mas o que Cristo fez foi excelente, foi perfeito, foi agradável aos olhos de Deus em toda a sua estrutura. Ele começa a apresentar a excelência do que Cristo fez. Porque ele fala, agora com efeito, obteve Jesus ministério tão excelente. Ele fala de obra, trajetória, muito mais excelente. Quanto é ele também mediador de superior aliança. Mais uma vez ele fala, ele é o mediador. O que é o mediador? Palavra grega, meristes, ou messistes. Significa alguém que está entre duas pessoas e levá-las a um conjunto ou um consenso, um intermediário que está em disputa entre um conflito. Ele deve apresentar ambas as partes. Na religião, o sacerdote também era esse tipo de mediador, mas da antiga aliança era imperfeita, porque não podia perdoar pecados. Cristo é o mediador perfeito. Por que ele é o mediador perfeito? Porque além de ele ser a própria lei, além dele ser o juiz, o advogado, o sacerdote, o sacrifício, ele também é o fiador.
A plenitude está sobre ele, e ele pode fazer todas essas coisas porque ele consegue preencher todos os pré-requisitos, todos os atributos que precisam ter num mediador, num fiador, na aliança, na superioridade da sombra que foi apresentada no passado, ele consegue cumprir. Ele está deixando claro, o autor dos Hebreus está centralizando a sua mensagem em Cristo, abandonando os outros artifícios, abandonando as alegorias, abandonando homens que foram imperfeitos, porque o pai deles, Abraão, se deitou com a escrava, porque não aguentou esperar a promessa de Deus sobre o seu filho Isaque. E aí o próprio Deus fala para Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Se ele fala ser perfeito, naturalmente Abraão estava em imperfeição. O pai deles, que eles defendiam, estavam imperfeitos. Como eu disse semana passada, lembra do jovem rico? Ele cumpria tudo, mas uma coisa faltava: abandonar o que tinha, dar aos pobres. Uma coisa faltava para ele: o coração dele se desprender das coisas deste mundo e estar 100% em Deus. Ele não conseguia cumprir. Os homens não conseguiram cumprir, não conseguiram fazer. O único que cumpre tudo isso, o único que é superior à aliança, porque ele consegue passar por todas as etapas, é Cristo. E ele deixa claro, expondo a história do jovem rico, como que o judeu era apegado às coisas e batia no peito pelos seus méritos, a meritocracia. E nesse momento ele vai deixar claro que, esse que veio é superior a isso. Esse que veio é superior à aliança, porque ele continua dizendo: instituída com base em superiores promessas. As promessas que estão em Cristo são superiores a isso, porque o sacerdote não conseguia trazer paz para o ser humano. O sacerdote não conseguia ser maravilhoso. E qual promessa que foi feita acerca do Messias quando ele veio em Isaías? E quando vier o menino, se chamará Emanuel, Deus conosco. Depois ele diz: será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O sacerdote não conseguia. O sacerdote não tinha poder para fazer isso. Ele tinha. Ele tem esse poder para fazer isso. Ele é superior a tudo isso, porque as promessas que foram feitas para eles é superior a toda promessa sacerdotal. O que foi prometido para o sacerdote é que ele tinha que oferecer sacrifício. Ele tinha que fazer o ofício, porque o que ele estava fazendo era um presságio daquilo que estava por vir no futuro. Mas ele era muito inferior. O precursor de tudo isso era inferior. Ele vai exaltar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas da antiga aliança. Continuando. Versículo de número 7. Porque se aquela primeira aliança estivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para o quê? Uma segunda. Lembra da semana passada o exemplo que eu dei? As mulheres que fazem comida. Se você queimar o arroz, você come o arroz queimado? Ô mulheres, me ajuda aí. Dia das Mães hoje. Se você fizer um arroz queimado para sua mãe, será que ela vai gostar? Não, né? Será necessário fazer o quê? Um segundo arroz. Se precisa do segundo, já mostra a inferioridade e a imperfeição do primeiro. Paulo vai deixar claro que o primeiro Adão foi imperfeito. O primeiro caiu, mas o segundo não. O segundo não teve queda. O segundo não teve pecado. O segundo não teve variação alguma. A lei mostrava aos homens os seus pecados e colocavam diante deles como eles eram imperfeitos. Mas quando Cristo vem estabelecer a nova ordem, ele deixa claro que os homens são imperfeitos, mas que tem uma esperança. Tem um Espírito que convence o homem, porque já há a plenitude do Espírito. Tem um Deus que entende como você é e te repreende para que você mude. No nosso tempo já não tem mais a questão da acusação, olhando para a lei e falar: eu sou pecador, mereço morrer. Não, hoje em dia tem graça. Você merecia morrer, mas ainda assim Cristo te resgatou. Você merecia o inferno, claro, mas a maravilhosa graça que habita em Cristo, compartilhada para com os homens, faz você entender que hoje, mesmo sem merecer, Ele te ama, Ele te traz para perto, Ele te convence, Ele mostra para você que há uma esperança ainda.
Ele centraliza e canaliza tudo aquilo que o ser humano precisa, que é Cristo. Ele vai deixar claro, não precisa de nenhuma outra alegoria como tem na antiga aliança. Você não precisa de ouro, de prata, você não precisa ser rico, você não precisa ser feliz em todas as áreas da vida. Você precisa ter Cristo. Porque essa história de ser feliz em tudo para ser de Deus, isso é conversa. Isso é conversa. Quantos homens foram frustrados em áreas da vida, mas foram de Deus? Que isso não existe. Davi foi um ótimo rei, não foi? Excelente. Mas foi um bom pai? Foi um bom pai? Mas aí a Bíblia diz que ele é o quê? Um homem segundo o coração de Deus. E por que os homens estão pregando que para ser de Deus tem que ser feliz? A felicidade do homem está escondida em Cristo. A felicidade do homem é você ler essa notícia e entender que se ele não tivesse vindo e feito o seu sacerdócio, nós estaríamos perdidos. Essa tem que ser a maior alegria do cristão. É você sentar e ouvir que Cristo vive, que veio a segunda aliança, que veio alguém para cumprir a justiça, fazer valer a lei de Deus, e veio comprar o homem, resgatar o homem do inferno. Que é isso que ele vai dizer: de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Não precisaria de uma segunda se a primeira fosse perfeita. Mas Hebreus capítulo 8, do versículo 7, quando ele fala de uma nova aliança, não foi no tempo presente. Isso aqui era uma promessa muito mais antiga, só que os homens não liam, não se atentavam a isso. Jeremias capítulo 31. Está me ouvindo ainda aí? Diga amém aí. Abre aí. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Vamos ler do versículo 31 em diante. Depois você pode ler na sua casa do 1 ao 30, que fala sobre o lamento transformado em júbilo. Tá? Mas vamos ler do 31 em diante. Preste atenção e veja em que tempo que ele está apontando isso. Jeremias 31, 31 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? O que ele disse que firmaria? Nova aliança com a casa de Israel. E com a casa de onde? De Judá. Em outras palavras, firmarei uma aliança com todos. Amém? Com todos. Se havia uma divisão, eu vou fazer uma aliança com todos. Todo mundo será uma coisa só. Todos serão um. Chamado meu povo. Que é isso que ele fala do versículo 1 até aí. Continuando. 32. Não conforme a aliança que fiz com o quê? Que aliança era essa com seus pais? A aliança com Abraão. A aliança antiga. Porque Jeremias vem no tempo muito futuro. Ele vem muito tempo depois de Abraão. Ele vem muito tempo depois da lei. Ele vem muito tempo depois da linhagem sacerdotal ser estabelecida. Muito tempo depois. Ele está dizendo: eu farei uma aliança nova, não conforme a aliança que fiz para os seus pais. Não. Porque olha o que ele continua dizendo: num dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, e não obstante eu os haver despojado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimireis as minhas leis, também no coração las escrevi. Eu serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Ele está dizendo: a nova aliança vai ser para que vocês mudem a mente e o coração, porque o propósito de Cristo é esse: mudar a mente e o coração do homem. Não é para que o homem ouça as suas palavras e permaneça a mesma pessoa, porque isso não é conversão. As pessoas se enganam, porque o propósito da nova aliança, um novo sacerdote, um novo firmamento, uma nova figura, uma nova instância máxima, é para que os homens mudassem, que é isso que ele disse para Jeremias, para falar com o povo.
Eu não vou fazer uma nova aliança com vocês para que vocês ficassem nos rudimentos antigos. Não. Eu vou fazer uma nova aliança para que vocês mudem a mente e o coração. Porque o propósito de Deus é esse. Como o pastor Washington sempre fala em suas pregações, Deus aceita o homem vir do jeito que está, mas nunca aceitará o homem permanecer do jeito que veio. Porque se o homem permanece do mesmo jeito, mostra que a obra regeneradora não foi iniciada. Ainda que seja gradativa, ainda que seja passo a passo, tempo após tempo, ela tem que existir. Porque se não existe nenhuma sombra de mudança, meu irmão, acenda o alerta na sua vida. Você está se convencendo e não sendo convertido. São homens religiosos apegados aos rudimentos antigos. Que rudimentos são esses no tempo atual? Que você, para ser salvo, tem que ser bom. Não é isso? Para ser salvo, tem que fazer coisas boas. Eu sou bonzinho, por isso que eu sou salvo. Eu prego domingo de manhã, por isso que eu sou salvo. Eu canto, por isso que eu sou salvo. Não. Você não faz para ser. Faz porque é. O propósito da nova aliança é que os homens mudassem a sua mentalidade. Porque assim como Deus tirou o povo da terra do Egito, que é o que ele falou aqui, para que eles mudassem a sua mentalidade, saíssem daquela mentalidade de escravo, e tivessem a mentalidade de homens livres, assim seria na nova aliança. Você precisa entender que a liberdade conquistada por Cristo faz com que você não fique preso ao pecado. Porém, não confunda a liberdade com a libertinagem. Porque a liberdade em Cristo é uma coisa, a libertinagem, como tem sido nos templos, é outra. Não confunda as duas etapas. O que Deus fala para Jeremias e o autor dos Hebreus vai falar é que essa nova aliança vem trazer a mudança de vida. Vem fazer com que o homem de fato seja transformado. Aquele que bebia já não bebe, o que furtava não furte mais. Não tem como, é por isso que eu tenho dificuldade de ver a pessoa que permanece anos na igreja com as mesmas atitudes. Não existe isso. Na terça-feira eu expliquei a diferença entre caráter e personalidade. A personalidade nasce com você, são características que você tem, e a grande maioria vem de linhagem genética. A forma de sentar é parecida com a do seu pai, o olhar é semelhante com o da sua mãe, o jeito de fazer as coisas é semelhante ao seu avô, mas o caráter é diferente. A personalidade de Davi era qual? Como que era a personalidade de Davi? Guerreiro, não era? Ótimo. Ele defendia coisas que nem suam eras. Não é isso que ele apresenta diante do rei? Rei, quem é Golias? Um homem de 3 metros de altura? Para mim não é nada. Você já matou urso e leão? Você já conseguiu agarrar no pescoço do urso? Do leão? Matar com as próprias mãos? Porque o povo tem medo de cachorro, né? Como a gente fala aqui. É aquele pinche que não morde ninguém, só agarra na calça. E o povo quase agarra no teto. Não é assim? Quando você entra num local que tem cachorro, você já pergunta logo: está preso? Não é? Você acha que eu vou entrar para tomar a dentada? Duvido. Mas qual é a primeira pergunta? Está preso? Você vê aquele pitbull que só o olhar do cachorro te intimida? Meu amigo, você não entra. Não entra. Duvido. Não entra. Porque você teme. Davi está falando: urso e leão, eu mato com a mão. Quem é Golias? Guerreiro, não é? Homem de personalidade forte, mas e o caráter? Quando ele viu Betseba tomando banho. Tá me ouvindo de manhã? E o caráter? Quem é essa mulher? A mulher do teu amigo, hein? Cuidado. Não, meu amigo o quê? Vou tomar. E não obstante, o que ele faz? Tenta encobrir. Como que ele tenta encobrir de primeira? Vamos embebedar o homem para que ele se deite com a sua mulher e tenha uma justificativa dessa gravidez. Não dá certo. Caráter. Amém? Caráter. Depois, o que ele faz? Não consegui, vou fazer o seguinte: vou colocar uma história que ele se deitou com a mulher lá em algum dia, coloca ele na primeira fileira, para a gente fazer uma conjectura, bota sem espada, sem escudo, sem nada, bota ele liso, sem nada, bota ele na primeira fileira, não bota ele na fileira de trás não, na frente,
Primeira espada que der, flechada, é ele que tem que morrer primeiro. Davi, o cara morreu, ótimo. Mas, Deus não deixaria passar. O profeta Natan, quando vai até ele vai contar uma historinha ilustrativa. Que linda a história. Davi se incendeia. Por quê? A sua personalidade forte é o quê? Justiça, não é? Mas quando ele fala do caráter, é você. O seu semblante cai na hora. Na hora. Porque as pessoas diferenciam isso. O que a Bíblia aponta? O caráter moldado por Cristo, ou a mente de Cristo, ou o caráter de Cristo. É porque o caráter pode ser moldado. Só Deus tem o poder de moldar o caráter. As suas manias, os seus toques, isso não vai mudar. Os seus trejeitos da sua personalidade não vai mudar, mas o caráter pode ser aperfeiçoado. A nova aliança é estabelecida para que o homem tivesse essa transformação, para que ele deixasse de ser religioso, deixasse de ser altivo. Eu sou filho de Abraão. Não. Hoje você tem que ser filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho do pastor. Não serve de nada. Eu sou filho de fulano. Não serve de nada. Está conseguindo entender? Mas os homens estão batendo no peito e falando: não, o importante é estar na igreja. Não, o importante é ser igreja. O importante, não, porque o propósito da nova aliança, esse novo concerto, que é o que você fala todo culto de ceia que Cristo expõe, é para que você de fato seja transformado, não é para que você vive na mesmice. Continuando, versículo de número 8: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz segundo seus pais, nos dias que tomei pelas mãos para conduzir de fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque, versículo 10, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu vou colocar na cabeça de vocês quem eu sou de verdade. Na mente de vocês tem que ficar quem Cristo é de verdade: rei, senhor, sacerdote, cordeiro, leão, tudo isso. Ele está falando: aqueles que não me ouviram lá no deserto, morreram, padeceram, mas vocês não. Vocês que estão me ouvindo, vocês estão dando crédito, vocês que estão sendo queimados por dentro, a ouvir e obedecer essa palavra, ótimo, eu serei Deus de vocês e vocês serão meu povo. Essa aliança eu vou fazer com vocês, que é o que ele diz aí, e também diz em Jeremias 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Ele está dizendo: olha só, não vai ter restrição no conhecimento, assim como o menor vai me conhecer, o maior também, porque Deus falou com o pequeno, médio e grande. Samuel foi chamado quando era o quê? Quando era o quê? Criança. Jeremias foi chamado quando? Antes do ventre, mas foi chamado a vida inteira. Elias foi chamado o quê? Depois de adulto. Ele está deixando claro que todos que lhe pertencem serão chamados independente do tempo, seja pequeno, grande, todos terão conhecimento do Deus no qual ele serve. Versículo de número 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia com os seus, e dos seus pecados, jamais, o quê? O me lembrarei aqui não é amnésia, tá bom? Não é amnésia. O lembrar aqui é não colocar diante de você o seu pecado para te condenar e te mandar para o inferno. É colocar o seu pecado em absolvição, é ser absolvido do pecado. Você pecador merece morrer, mas eu absolvo você.
Amém? É disso que ele está falando. Deus não está falando que tem amnésia. Não, não é isso. Porque ele está dizendo que a iniquidade usaria de misericórdia. Eu sei que vocês são falhos. Eu sei que vocês são pecadores e têm os seus defeitos, mas eu serei misericordioso com vocês. Misericórdia é diferente de ser longânimo, tá? Com o ímpio ele é longânimo, porque ele ainda não vai fazer a justiça para com o ímpio agora, só lá no juízo. Com os seus ele é misericordioso. Isso você já aprendeu aqui com o pastor Washington no culto de domingo. Se você não lembra, o YouTube está lá para você aprender essa pregação que ele já falou. Então ele vai deixar claro que eu vejo vocês, sei o pecado de vocês, mas não os condeno por isso, porque vocês são o meu povo, e a minha lei está em vocês. E o versículo 13, para podermos encerrar. Quando ele diz, nova, torna antiquadra a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquadro é envelhecido, e está prestes ao quê? Desaparecer. Ele começa, ou ele conclui toda essa ideia, toda essa narrativa, deixando claro, quando ele diz nova, e ele coloca nova com letra maiúscula, falando da nova aliança. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Por que antiquada? Porque a primeira já não precisa mais ser realizada. Quando você olha para a trajetória de Cristo, ele deixa claro que ele não veio abolir a lei, não. Eu não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la. Por que ele vem cumprir? Porque ele vem provar para os homens que ele é o único que tem o poder de cumprir a lei na sua totalidade. E por cumprir toda a lei, seu sacrifício, o sacerdote, a expiação, ele pode estabelecer uma nova ordem. Ele tem esse poder e autoridade de estabelecer uma nova ordem. Porque aquilo que foi dado para Moisés, Deus estabeleceu para que os homens cumprissem dentro daquele critério. E qual era o critério para se estabelecer uma nova ordem? Cumprir todos os outros requisitos, ser rei, sacerdote, oferta, tudo ao mesmo tempo se cumpre nele. E ele diz que se torna antiquada a primeira já não se torna relevante. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Aonde ele quer chegar nesse ponto? Você hoje em dia não precisa trazer animais para ser sacrificado no altar. Está vendo algum animal do teu lado aí? Porque imagina se fosse no tempo de hoje, como eu falei semana passada, você tendo que vir na igreja com um cabrito debaixo do braço. Imagina aí, uma ovelhinha, tendo que trazer grama para deixar no chão para a ovelha comer, água. Porque olha só, cuidar de animal é fácil? Fala a verdade aí, quem tem cachorro, cão e gato, cuidar de animal é fácil? Não é. Fica doente, no veterinário é uma fortuna, uma consulta R$300, não é? Um exame 500. Olha só, um animal que vai ser um animal de estimação doméstico, só que para oferecer para Deus, tinha que ser perfeito. Sabe, se ele chegasse mancando, não podia ser aceito. O olho com remela, não podia ser aceito. Cansado, não podia ser aceito. A língua diferente, não podia ser aceito. Uma pata maior do que a outra, não podia ser aceito. Ele está deixando claro, olha só, o que vocês viram no passado era alegoria, era apenas uma sombra. Esqueçam isso. Se apegue no sacrifício perfeito de Cristo. Você não precisa mais carregar animal debaixo do braço. Não precisa ninguém analisar a sua oferta. Porque hoje o que o homem entrega para Deus é o quê? Coração. A mente. Eu não preciso falar, Deus, toma a minha vida porque eu te quero. Não. É Ele que faz, vem porque eu quero você. E ponto. Não tem sacerdote botar a mão na cabeça, deixa eu ver, deixa eu olhar a orelha se tem algum carrapato, calma aí. Não. O sacrifício dele é perfeito, porque ele olha já diretamente, ele já sabe do coração, ele sabe da mente, da intenção. Ele está falando o que foi na antiga aliança, deixa de lado, se apeguem à nova, porque a nova vem fazer transformação completa na vida de vocês, que é isso que ele está dizendo. E está prestes a desaparecer, porque nesse tempo aqui já havia desaparecido, mas ele está deixando claro que é para vocês abandonarem todas essas práticas religiosas e se apegarem àquilo que Cristo deixou, porque o que ele deixou foi uma coisa: amar a Deus e amar ao próximo.
Amém? É só isso que ele pede. E essa é a única exigência que ele faz depois que ele estabelece a nova aliança. Amém?